começar, então. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, passaram a semana bem. E, infelizmente ou felizmente, aí depende do ângulo, estamos chegando à nossa reta final aí dessa nossa jornada do estudo.com. E a aula de hoje é uma aula bastante especial, com um tema muito, muito importante. Só que antes de a gente chegar à aula em si, vamos para o nosso recado, que todas as nossas aulas elas são gravadas e elas estão disponíveis no canal do Movimento da Fraternidade no YouTube. Então lá tem uma playlist e com o nome estudo.com, onde tem todas as aulas lá. Ok? E queria pedir para o Orlando fazer a peça de abertura. Pode, Nandinho? Posso, Diego? Beleza. Tudo bem. Então, vamos lá. É uma alegria mesmo, né, Diego? Essa oportunidade do estudo faz com que nós aprendemos cada dia mais, né? Então, isso é muito importante. Essa iniciativa de vocês foi muito boa mesmo. Então, é com muita alegria, gratidão, que nós agradecemos essa oportunidade de estarmos juntos na tarde de hoje, neste tema resiliência, que nos leva a reflexões, aprendizados, fortalecimento da nossa trajetória, da nossa caminhada. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos acompanha em todos os momentos da nossa caminhada, fortalecendo os nossos pensamentos e os nossos sentimentos de gratidão seja levado a todos neste momento. Nosso planeta, aonde quer que ligamos o nosso pensamento, chegaremos levando as informações, as mensagens de crescimento, de paz, de harmonia, de fraternidade. Obrigado por esta oportunidade e que tenhamos uma aula, uma reflexão, que a nossa irmã seja envolvida também nos seus comentários, na sua colocação. Que assim seja. Obrigado, Landinho. E o tema da aula de hoje é resiliência. E para falar sobre resiliência, teremos ela, que é arquiteta, artista plástica, escritora, arteterapeuta e palestra espírita. Ligada, a gente pode ver que ela é ligada fielmente à arte, né? E antes de a gente começar a fazer essa gravação, já estava dando aí os toques sobre essa parte de arte. Bom, nós teremos hoje para nossa aula de resiliência ela, Cacá Drummond. Cacá, tudo bem? Tudo ótimo. Agradeço essa oportunidade, essa possibilidade de estar com vocês e de poder falar um pouquinho da resiliência, mas através da arte também, que vocês já viram que é a minha paixão, né? Sim. Então, eu agradeço mais essa oportunidade. Cacá, tem uma dúvida antes de você começar a falar. O seu nome é Cacá Drummond Drummond ou é só Cacá Drummond? Cacá Drummond. Como Drummond, não, como porque assim? no seu link aqui tem dois Drummond. Cacá Drummond Drummond. Não, deve ser alguma falha minha aqui. Normal, entendeu? Sempre faço Drummond, bobagem. É que a palavra Drummond já é bonita. Aí você fala Drummond, parece que fica mais bonito, né? Drummond. Mas quase que poderia ser Drummond, porque eu sou neta de dois Drummonds, né? Primos de primeiro grau que se casaram. Então, quase que poderia ser Drummond, né? Mas é um som mesmo, já dá para... Né? É que soa bonito, Drummond. Drummond já soa bonito. Mas, Cacá, fica à vontade e obrigado pela aula. Eu agradeço a oportunidade que a gente possa aqui ser instrumento de paz, que é o mais importante, né? Vamos lá, então. Nós vamos falar sobre
resiliência. E deixa eu só entrar a tela aqui para a gente começar. Pronto. Vamos falar sobre resiliência. Então, vamos lá. Vamos começar com definições de duas palavras muito semelhantes, mas que têm uma diferença substancial. Resignação, que é a submissão à vontade de alguém ou ao destino, né? Que é um consentimento através da nossa razão. E a resiliência, ela vai um pouquinho mais longe, é a capacidade de uma pessoa se adaptar em situações difíceis ou de fontes significativas de estresse. Ou seja, né, às vezes a gente passa por uma situação muito complicada que, pela nossa razão, a gente pode até criar algum tipo de resignação, que seria uma aceitação mais passiva, né? Mas nós estamos querendo falar de resiliência, que significa que, diante de uma adversidade, a pessoa utiliza sua força interior para se recuperar e para tirar proveito daquele aprendizado, proveito no bom sentido, né? Para a gente passar a refletir a respeito das dificuldades que chegam até nós e podermos, então, aprender, modificar o nosso interior, fazermos ali algum tipo de transformação através da dificuldade, né? A razão lida com fatos, né? Quando a gente olha uma situação só pelo lado da razão, nós estamos lidando com os fatos. Mas se a gente tiver um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de entendimento a mais, procurar esmiuçar aquela situação com uma certa isenção, olhando a nossa responsabilidade diante dos fatos que acontecem, porque sempre tem alguma coisa ali que partiu de nós, ou por que nós estamos passando por aquilo, por que Deus colocou aquela situação no nosso caminho, qual o aprendizado que nós podemos tirar dali. Então, nessa hora, a gente está colocando, além da razão, um pouquinho do entendimento, um pouquinho do coração, e com essa orientação melhor, né? Então, a gente pode ali trazer muitas outras possibilidades. Nós podemos encarar os fatos de uma outra forma e transformarmos aquela dificuldade em aprendizado. Resiliência. O termo vem da física, que significa a capacidade humana de superar tudo, né? Resiliência na física, ela fala lá da capacidade dos produtos químicos, né, com as reações que eles podem causar. Trazendo esse significado para o ser humano, é a capacidade humana de superar tudo, ou de superar a maioria das coisas. Não vão falar tudo, porque seria uma exigência muito grande com a gente, mas quanto mais a gente trabalha a nossa capacidade de superação, né, mais a gente consegue superar novos obstáculos. E, na verdade, a capacidade de superação é exatamente a resiliência, né? O resiliente é aquele que se recupera e se molda a cada deformação ou obstáculo situacional. Quer dizer, hoje acontece uma situação na minha vida, eu vou tentar fazer daquele momento o melhor que eu posso. Prestem atenção que, às vezes, em situações até pequenas, existem momentos em que alguma coisa chega e tira a gente do centro, dá uma sacudida na cabeça da gente. Às vezes é uma coisa até que não é muito grande, mas é num momento que nós estamos fragilizados ou estamos preocupados com alguma coisa e aquilo tira a gente do centro. Se eu for reagir segundo o primeiro impulso que vem na minha cabeça, certamente eu vou para o lado da revolta, eu vou para o lado do revide, de situações que vão só complicar a minha vida. Se eu tiver um pouquinho de paciência com aquela situação, se eu entrar um pouquinho na resignação e dela fizer essa transformação que eu falei, usando o nosso sentimento, o nosso entendimento, o nosso conhecimento, a evolução que Deus já nos deu a oportunidade de adquirir e que nós buscamos realmente aprendê-la, aí, nesse momento, nós vamos nos moldar àquela situação, né? Isso não tem nada a ver com nem com falta de personalidade, nem com falta de caráter, não é uma falsidade, é um moldar, nos adequando àquilo que a vida nos oferece, fazendo, né, usando um ditado popular, fazendo limão uma limonada. O estresse é uma realidade observada hoje nas mais diferentes áreas e setores, né? Hoje, principalmente nessa situação que nós estamos vivendo de pandemia,
o estresse ele está aí a mil para todo mundo, porque nós todos estamos vivendo com várias questões que nos levam a uma insegurança muito grande. Mas nós sabemos que muito além dessa insegurança existe Deus, e que Ele cuida de nós o tempo todo, e que Ele não nos dá uma prova maior do que aquela que somos capazes de suportar. Mas nós sabemos também que nós temos o livre-arbítrio, e que esse livre-arbítrio, se ele não for muito bem utilizado, pensado, raciocinado, se ele não for baseado em uma fé raciocinada, nós podemos ali, ou por comodidade, ou por egoísmo, ou por qualquer coisa assim, perdermos, às vezes, as oportunidades que nós temos pelas nossas falhas, não porque Deus deixou de cuidar de nós. Então, se nós buscarmos trabalharmos melhor o nosso interior, né, baseado em todos os conhecimentos que estão à nossa disposição, a partir do Evangelho, a partir dos livros espíritas, nós temos a possibilidade de aprender muita coisa e, acima de tudo, de confiarmos que estamos passando por dificuldades, sim, mas Deus está olhando por nós, por todos nós, sem exceção. Então, essa calma, diante também de um esforço pessoal, de uma não acomodação, faz com que a gente possa transformar momentos, às vezes, muito difíceis em momentos que nós vamos ganhar muito, às vezes, uma aproximação com uma pessoa da família, ou pode ser uma situação difícil para se resolver no trabalho, com um vizinho, com um relacionamento, enfim, as situações aí na vida são muitas, mas nós estamos sempre precisando de refletir, analisar e nos adaptarmos. Então, nós estamos precisando de sermos resilientes, né? Por quê? Porque a resiliência ela reduz riscos de doenças e melhora a qualidade de vida, além de, é claro, nos ajudarem muito na nossa evolução espiritual. O equilíbrio humano é semelhante à estrutura de um prédio. Olhem bem isso aqui. Prédio, né, ele tem lá os seus pilares, tem as suas vigas, tem a sua estrutura que está por baixo da terra, que nós não vimos, mas todos nós sabemos que sem ela nada para em pé, seriam castelos de areia, né? Então, a responsabilidade de quem faz uma obra, uma construção, um projeto, ou principalmente quem executa essa obra, ele tem que olhar lá por dentro, lá por baixo, qual a ferragem, qual a brita, qual a areia, qual o traço de concreto, enfim, uma série de situações, para que esse prédio tenha equilíbrio, né? E como que ele vai distribuir esse peso que vai ficar no prédio depois, seja dos materiais, dos móveis, das pessoas que estão ali dentro, enfim, é muita coisa para se pensar, mas esse equilíbrio é fundamental para que aquela edificação fique em pé. Nós somos uma edificação que Deus criou, né? Nós somos muito além dessa vida, mas Deus nos deu esse corpo físico para que a gente possa gerir essa nossa etapa evolutiva. Nós precisamos desse corpo para passarmos por essa fase. Bom, se eu cuidar desse corpo de qualquer jeito, eu vou conseguir ter essa ferramenta até o final? Vai ser difícil, né? Eu posso até o final dessa etapa, sim, porque ele só para na hora que eu vou realmente mudar de fase. Mas eu posso ter esse corpo de uma situação bastante precária, muitas vezes porque deixei de cuidar dele, principalmente o cuidado emocional, espiritual, psicológico, né? O excesso de preocupação, excesso de medo, de raiva, de tristeza, né? Há pessoas que desenvolvem um câncer por tristeza, há outros que têm um AVC por excesso de preocupação, e tem muitas outras doenças, muitas outras situações que comprometem o nosso corpo físico, assim como se o pedreiro lá tirar uma ferragem, modificar o traço do concreto, ele pode também comprometer a estrutura de um prédio, né? Então, nós precisamos pensar que temos vários órgãos, eles precisam de agir em equilíbrio, e tudo que eu puder fazer para tirar o estresse, para tirar a carga emocional excessiva, para tirar as minhas dificuldades emocionais, eu vou estar contribuindo diretamente para o bem-estar do meu físico. Como manter a qualidade de vida e o equilíbrio emocional? Essa é uma pergunta que a gente faz todo dia, né? Tem várias coisas aí que muita gente já faz, que é cuidar da alimentação, fazer um exercício físico, tem uma série de situações assim, mas nós precisamos também de cuidar da cabeça.
Voltando um pouquinho a falar da arte, né? Nós temos a arte terapia, a musicoterapia, todas essas situações que são empregadas para a pessoa ter mais tranquilidade. Mas não é, só aqueles que já estão doentes que precisam desse tipo de situação. Os que estão bem precisam de se cuidar para continuarem bem. Lembra do avião? A recomendação que a gente recebe quando entramos no avião, num caso de uma pane, em quem que nós vamos colocar uma máscara primeiro? Em quem está com a gente ou na gente mesmo? Lembrando que cada um de nós temos em volta pessoas que dependem do nosso equilíbrio emocional, porque o convívio social é muito importante, porque o relacionamento entre pessoas, ele está aí para que a gente evolua e cresça. Então, o melhor que eu posso dar para a evolução da humanidade, que a gente tanto questiona, esse mundo não tem jeito, esse país está difícil, é cuidar do meu equilíbrio, do equilíbrio da minha família, para que, através desse equilíbrio, eu seja um ponto de luz, de paz, diante de uma sociedade como um todo, né? Então, como que eu vou manter minha qualidade de vida e equilíbrio emocional? Olhando para a gente mesmo e para aqueles que estão perto, em primeiro lugar. Dentre as mais diferentes doenças psicossomáticas que se manifestam no indivíduo que não possui resiliência estão não apenas o estresse, mas doenças graves, como gastrite, síndrome do pânico, incluindo ainda problemas de vaginite, doenças intestinais, hipertensão arterial, câncer, AVC, uma série de outras situações, né? Aqui embaixo eu coloquei para nós uma definição do que seria, que nós falamos aqui em cima, doenças psicossomáticas. Então, vamos ver o que é psicomatismo. Quando o sofrimento psicológico e emocional acaba causando ou agravando uma doença física. Nós sabemos, né, que as doenças chegam para nós através de aberturas que surgem no nosso perispírito, pelas preocupações, pelas culpas, pelas mágoas, pelos ressentimentos. Nós é que abrimos brecha para que essas dificuldades externas se alojem em nós. Então, se nós abrimos essa brecha, nós também temos o poder de fechar. Deus é tão bom que Ele deu para nós a possibilidade de, dia a dia, modificarmos a nossa conduta, modificarmos a nossa forma de agir e de pensar, né? Precisa de haver aí uma coerência, né? Entre o pensar e o sentir, entre o de falar e o fazer. Então, tudo isso está interligado e nós precisamos de ter um pouco mais de cuidado e fazer uma avaliação constante. Aquela reforma íntima que a gente sempre fala a respeito dela, que isso vire uma constância na nossa vida, de forma que a gente tenha condição de reduzir a carga de estresse e podermos apreciar mais as coisas. A vida nossa, muitas vezes, ela é tão corrida e nós levamos as coisas para o lado do estresse porque nós não paramos para refletir em tanta coisa boa que ainda existe ao redor de nós. Eu, por exemplo, estou aqui falando com vocês, do outro lado aqui, ó, tem uma rosa linda do meu jardim. Às vezes a gente passa 2, 3 dias sem olhar para uma rosa dessa, mas ela está ali, oferecendo perfume, oferecendo beleza, e eu é que não olhei para ela. E a vida é assim, nós olhamos as coisas negativas, as pesadas, e esquecemos as coisas positivas. Esquecemos de agradecer a Deus muitas vezes, esquecemos também de olhar por dentro de nós. E tudo isso, perceber o lado bom, respirar, buscar um ar novo para a nossa vida, tudo isso é ser resiliente. Durante o ciclo da vida normal, é necessário ao indivíduo desenvolver a resiliência para conseguir ultrapassar as passagens com ganhos nas diferentes fases. O que nós estamos querendo dizer aqui? Nós nascemos, primeiro, né, tem a infância, a adolescência, a juventude, depois a velhice. Cada fase dessa, e a nossa cultura gosta muito de desvalorizar as faixas etárias que tem mais para a parte idosa, né? Esquecemos que nós começamos a adquirir conhecimento a cada vez que reencarnamos e que cada fase dessa nos traz um aprendizado diferente, é um ciclo importantíssimo no qual todas as fases têm peso. Então, eu preciso de, em cada fase dessa,
buscar assimilar melhor aquilo que está sendo ofertado para mim. Então, para passar por todas essas fases e tirar o melhor delas, eu preciso de ser resiliente, eu preciso de ter um olhar melhor para as minhas dificuldades e buscar olhar o lado bom de cada uma delas. Então, aí, nós temos a infância, né? Que é uma fase que a gente muitas vezes precisa mais de proteção, mas descobrimos ali, temos um vigor, uma coisa diferente na vida. Adolescência, outro tipo de olhar, outro tipo de descoberta. Juventude, finalmente a velhice, finalmente nesse ciclo da nossa vida. Mas em todas essas partes, né, existem aprendizados. E nós sempre estamos aí precisando de perceber o melhor que há para nós em cada fase dessa. Então, se eu sou mãe, nessa fase de infância dos meus filhos, eu tenho que dar o melhor de mim, ser resiliente, às vezes, em relação a muitas coisas que eu não gostaria de fazer, porque eu preciso de ter o cuidado com eles. Isso também vale para a adolescência, mas o adolescente e a criança, se eles também não forem orientados para verem a vida de uma forma mais suave, eles também vão passar por sofrimentos que vão marcar todas as etapas da vida deles. Né? A juventude, ela precisa de ser vivida com responsabilidade, e a responsabilidade não é restrição, ela é direção. E ter direção também é ser resiliente. Eu posso tudo, meu livre-arbítrio me permite tudo, mas nem tudo me convém. Resiliência passa pela conduta, pela organização das nossas ideias e da nossa vida. E a velhice, né? A velhice tão importante, uma etapa que as pessoas que estão passando por ela precisam tanto de carinho, de afeto, de cuidado. E se nós tivermos atenção para ouvi-los, nós vamos aprender muito com eles, mas muito mesmo. O indivíduo que possui resiliência desenvolve a capacidade de recuperar-se e moldar-se novamente a cada obstáculo, a cada desafio. Então, é aquele negócio, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. A única coisa que a gente não pode fazer é desistir, é desanimar. Nós, quando reencarnamos, Deus nos deu uma oportunidade evolutiva. Então, nós precisamos, aqui, reencarnados, valorizarmos essa oportunidade, vendo a vida com bons olhos, vendo a vida com amor. Se transportamos o raciocínio para o dia a dia, poderemos observar mais. Quanto mais resiliente for o indivíduo, haverá menos doenças e perdas e mais desenvolvimento pessoal será alcançado. Eu pus um vídeo aqui que eu queria passar para vocês. Deixa eu ver se ele está aqui. Ele saiu daqui, eu vou pedir licença para vocês para chamar o... Não, está aqui. Vou pôr esse vídeo, queria que vocês prestassem atenção. Essa história, né? Foi publicada numa revista chamada Bombeiros em Emergência, que é publicada em São Paulo. E está em muitos sites especializados, já foi lida em formaturas e está numa exposição itinerante dos bombeiros no Brasil pela internet. A mãe parou ao lado do leito do seu filhinho de 6 anos. Esse filhinho estava doente de leucemia. Como qualquer outra mãe, ela gostaria que ele crescesse e realizasse os seus sonhos. Agora, isso não seria mais possível, por causa de uma leucemia terminal. Junto dele, tomou-lhe a mão e perguntou: filho, você alguma vez já pensou no que você gostaria de ser quando crescesse? E ele diz: mamãe, eu sempre quis ser um bombeiro. E a mãe sorriu e disse: vamos ver o que se pode fazer. Mais tarde, naquele mesmo dia, ela foi ao corpo de bombeiros da região local e contou ao chefe dos bombeiros a situação do seu filho e perguntou se o seu garoto poderia dar uma volta no carro de bombeiros em torno do quarteirão. O chefe dos bombeiros disse, guardem essa frase: nós podemos fazer mais que isso. Se você estiver com seu filho pronto às 7 horas da manhã, daqui a uma semana, nós o faremos um bombeiro honorário.
por todo um dia. Ele poderá vir para o quartel, comer conosco, sair para atender as chamadas de emergência, e se você nos der as medidas dele, nós conseguiremos um uniforme completo. Chapéu com emblema e todas as outras, casaco amarelo igual aos que vestimos, e botas também. Uma semana depois, o bombeiro-chefe pegou o garoto, vestiu-lhe o uniforme de bombeiro e o escoltou do leito do hospital até o caminhão de bombeiros. O menino ficou sentado na parte de trás do caminhão e foi até o quartel central. Parecia que estava no céu. Ocorreram 3 chamadas naquele dia na cidade e o garoto acompanhou todas as 3. Cada uma delas em um tipo de veículo. No autotanque, na van que vai os médicos e até no carro especial do chefe do Corpo de Bombeiros. Todo o amor e a atenção que foram dispensados ao menino acabaram comovendo-o tão profundamente que ele viveu mais 3 meses, além do tempo previsto. Uma noite, todas as suas funções vitais começaram a cair dramaticamente e a mãe chamou ao hospital toda a família. Então, ela lembrou a emoção que o garoto tinha passado naquele seu dia de bombeiro honorário e pediu à enfermeira que ligasse para o chefe da corporação e perguntasse se seria possível enviar um bombeiro para o hospital naquele momento trágico de partida para ficar ao lado do menino. O chefe do bombeiro respondeu: nós podemos fazer mais que isso. Nós estaremos aí em alguns minutos. Mas faça-me um favor. Quando você ouvir as sirenes tocando e vir as luzes dos carros, avise no sistema de som que não se trata de um incêndio. Apenas o Corpo de Bombeiros vindo visitar mais uma vez um dos seus mais distinguidos integrantes. Também poderia abrir a janela do quarto dele? Obrigado. Poucos minutos depois, as viaturas chegaram ao hospital. Estenderam a escada Magiros até o andar onde o garoto estava. E 16 bombeiros subiram. Com a permissão da mãe, eles o abraçaram, seguraram, disseram que o amavam e, com a voz fraquinha, o menino olhou para o chefe e perguntou: chefe, eu sou mesmo um bombeiro? Ao que ele respondeu: sim, e você é um dos melhores. Com estas palavras, o menino sorriu e fechou os olhos para sempre. Qualquer que seja a nossa área de atividade profissional, devemos ter em mente a importância de que podemos fazer mais. No caso presente, que é uma história verídica, repassá-la a todos como filosofia e princípios que podem ser internalizados. E você? Como é que você se porta diante do pedido de seus pais, irmãos, filhos, parentes e amigos? Será que a sua disposição interna é: sim, eu posso fazer mais do que isso? Reflita se sua vida tem sido em serviço ao próximo e tome uma decisão hoje mesmo. Um amigo meu me disse certa vez: pior do que você querer fazer e não poder, é você poder fazer e não querer. Essa mensagem não é para ficar arquivada. Absorve-a, encaminha, comente, porque a maior perda da vida é aquilo que morre dentro de nós enquanto nós vivemos. Gente, vocês viram aí? Peraí que nós estamos... Vocês viram aí que... Traduzindo, né, em outras palavras, a resiliência é isso aí, né? Essa mãe, quando ela viu que a situação não tinha mais jeito, ao invés de desesperar, e é claro que ela sofreu muito, e é claro que tudo isso é muito difícil, mas ela foi procurar fazer alguma coisa que alegrasse aqueles últimos momentos do filho. E encontrou uma boa alma, né, uma boa pessoa, esse chefe dos bombeiros, que sempre falava: eu posso fazer mais. E nós todos podemos sempre fazer muito mais do que nós fazemos se nós não ficarmos pensando só na parte negativa de cada história.
se pensarmos na parte positiva, no que é possível, no que depende de nós. E como o senhor falou no final do vídeo, pior do que não fazer, não poder fazer, é poder fazer e não fazer. Então, eu até penso aqui o seguinte, esse bombeiro, ele contagiou 16, esse chefe dos bombeiros, 16 outros bombeiros que se envolveram naquele sentimento, naquele carinho, naquele afeto à criança que estava partindo. O quanto essas pessoas ajudaram essa mãe, o quanto ajudaram na passagem dessa criança, quanto exemplo bom no hospital, na vizinhança, em quem fez o uniforme, em várias outras situações. Então, as nossas ações, elas não param em nós, nem positivas, nem negativas. Por isso, a gente precisa de pensar tanto. E quando a gente passa por alguma dificuldade maior, o primeiro sentimento que vem até nós, quase sempre, é o de vitimismo, né? É o de impotência. O que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada, a situação já está difícil. Eu sempre posso fazer mais do que eu estou fazendo. Sempre. E, para isso, a gente precisa de buscar Deus. E se em algum momento na vida a gente pensa que não fez tudo que deveria, não vamos nos ater à culpa, à tristeza, vamos para frente, nós estamos vivos, nós temos muito o que fazer para todo mundo que está ao nosso redor e especialmente para nós, né? Traduzindo em outras palavras, né, resiliência é atingir outro nível de consciência. O indivíduo que não possui ou não desenvolve resiliência pode sofrer severas consequências que vão da queda da produtividade ao desenvolvimento das mais diferentes doenças psicossomáticas. Quem age com resiliência, como exemplo do vídeo, não vai contrair uma doença, porque não dá espaço para a tristeza, para o vitimismo, para a mágoa, para a revolta, dá espaço para a sequência da vida, que é o mais importante, que a vida é muito mais do que o que estamos vivendo aqui. Então, a gente sempre fala, né, do ponto de vista físico, a gente pode aproveitar a parte do tempo para ampliar os nossos conhecimentos, pois isso aumenta a nossa autoconfiança. Podemos transformar o otimista incurável, né, e nos transformarmos no otimista incurável. Vocês me desculpem, eu fico sempre emocionada com esse vídeo. A gente pode praticar esporte, pode cuidar da alimentação, isso nós já falamos, né? Os benefícios dos exercícios, e assumir riscos, porque às vezes a gente precisa de ter coragem para assumir algumas coisas diferentes, mas que vão fazer muita diferença mesmo na nossa vida e na vida dos outros, né? Então, tornar-se um sobrevivente repleto de recursos, separar bem quem é você do que você faz, quer dizer, quem eu sou, qual a minha capacidade, o que eu estou fazendo. Usar a criatividade para quebrar a rotina, procurar manter o lar em harmonia. Isso é tão importante, gente. Procurar manter o lar em harmonia, pois este é o ponto de apoio para todos se recuperarem, né? A gente entrar em casa e encontrar pessoas que estão tranquilas em relação a nós, mesmo que existam 1000 dificuldades, mas que cada pessoa dessa esteja harmonizada uma com a outra. Para isso, o diálogo é o que é mais importante. Então, não vamos deixar um problema passar de um dia para o outro, não vamos ficar nutrindo raiva, não vamos ficar nutrindo ressentimento, vamos tirar o peso da nossa bagagem, porque, já repararam, se a gente for viajar e levar uma bagagem muito cheia, se chega no lugar que fomos passear e achamos alguma coisa interessante para trazer de volta, não tem espaço. Assim é o nosso coração, assim é o nosso cérebro. Se colocarmos coisas demais negativas dentro dele, não vai haver lugar para surgirem coisas boas, coisas novas. Então, essa faxina ela é importante, a faxina interior, né? É que agora nós vamos entrar mais que nunca no lado espiritual, né? Por que ser resiliente? Porque existe uma tal de lei do retorno que mostra para nós que tudo o que nós estamos passando nesse determinado momento de nossa existência é reflexo das nossas escolhas e atitudes do passado, né? Então, hoje nós recebemos o que nós fizemos ontem. Mas Deus, bom que é, nos dá o hoje para fazermos diferente, para que o nosso amanhã seja melhor.
Então, lá em João, capítulo 5, versículo 29, está o seguinte: e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Se uma pessoa, né, está sempre procurando repensar, ressignificar a sua história, fazer melhor, ser útil onde estiver, buscar ver o lado melhor da situação, ser resiliente, ela está construindo um futuro melhor para ela e para os que estão ao redor dela. Se ela se comprasse com o mal com o outro, se ela gosta de uma dificuldade para o outro, se ela tem aquela tendência a pesar a vida das outras pessoas, se ela é insatisfeita, se ela nutre mágoa, ela está marcando passo, né? Deixando de caminhar para frente. Então, essa pessoa ainda não aprendeu com essa etapa da vida. Provavelmente vai ter que rever, refazer todas essas histórias, como um aluno que toma recuperação na escola, ou às vezes toma até bomba, né? Então, repensar é importante para a gente ressignificar os valores enquanto é tempo, né? Reconciliar com o seu inimigo enquanto está caminhando com ele, para que não tenha que depois ser condenado, né? Livre-arbítrio. As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida em se banhando nas águas da morte corporal, ou seja, passa por uma vida buscando fazer o melhor, acertando e errando, porque nenhum de nós é perfeito, tendo quedas e levantando, buscando o melhor de cada queda, buscando compreender o significado de cada experiência que Deus nos traz, né? Nesse caso aí, nós vamos buscar uma fonte de vida quando passarmos dessa vida para outra. Agora, as suas realizações do porvir seguem na ascensão justa, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Todavia, os que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades de ressurreição na luz. Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório. Quer dizer, é uma escolha, né? De acordo com o nosso livre-arbítrio, de acordo com a nossa reflexão diante dos nossos atos, de acordo com a nossa capacidade de assumirmos, eu errei aqui, então eu vou refazer essa história. Se precisar de pedir desculpa, eu vou pedir. Se precisar de refazer, eu vou refazer. Mas eu preciso de evoluir, eu preciso de ter humildade para perceber que eu não estou correspondendo ao melhor que eu poderia. Sempre há uma parte que a gente pode fazer, para não precisarmos de repetir o curso expiatório. É a volta à lição ou ao remédio. Quer dizer, se eu preciso de repetir, eu vou ter que fazer a lição mais uma vez, eu vou ter que tomar o remédio mais uma vez, não tem outra alternativa, porque a justiça divina pede que todos nós caminhemos pelo mesmo caminho, evoluindo mais rápido ou mais devagar, de acordo com o desempenho de cada um, mas todos caminhamos pelo mesmo caminho. Haverá ressurreição para todos, quer dizer, haverá evolução para todos. Os que caminham mais resilientes vão para a vida nova, os que repetem, né, o mal vão para a nova condenação. Então, surgiu uma dificuldade na minha vida, o que eu vou fazer? Eu vou deixar que a revolta tome conta de mim? Ou eu vou procurar um caminho pela resignação e, posteriormente, pela resiliência? Não sei se alguém perguntou alguma coisa aí. Se tiver perguntado, fala para mim, por favor, que eu não consegui ler, pode me interromper à vontade. Para mim não tem problema. Revolta, né? Então, aí, eu posso dar espaço para a revolta, ou eu posso ser mais resignado, ou eu posso ainda ser melhor do que resignado, resiliente. Não há, né, inferno ardente e imperecível, que nós não vamos ficar por alguma coisa, alguma falha que a gente tenha cometido em outra vida ou nessa, nós não vamos ficar pagando por isso eternamente. O tempo da nossa dificuldade, do nosso sofrimento, é o tempo da nossa transformação interior. Então, se eu tenho uma dificuldade, procure entender o que aquela dificuldade está passando na minha vida, está fazendo na minha vida. Procuro buscar a parte melhor dessa história, para que eu aprenda com ela e supere aquela fase mais tranquilamente,
claro que sempre com muita prece, com muito pedido de ajuda divina, eu vou reduzir o meu tempo de sofrimento, né? Então, as minhas dificuldades vão depender, o tempo das minhas dificuldades vai depender do tempo que vamos compreender e colocar a resiliência em prática. E o que fazer para melhorar? Aonde eu me encontrar, na circunstância que for, preciso procurar fazer o melhor, ser útil à melhoria de todos. Eu não posso trabalhar só para mim. Se tem alguma coisa ao meu redor que eu posso fazer por mais alguém, cumpre dever aquele que faz, porque Deus nos deu muito e nós não podemos guardar para nós aquilo que a gente pode ofertar ao outro. Minha mudança, a mudança de cada um de nós, né, é a transformação que podemos oferecer ao mundo. Haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão em vida nova e os maus em nova condenação, decorrente da criação reprovável deles mesmos. Quer dizer, plantei de uma forma, vou colher da mesma forma, né? A providência divina é muito mais rica e magnânima do que parece. Estamos nas mãos de Deus? É claro que estamos nas mãos de Deus, mas nós não podemos esquecer que, para nossa melhoria, tudo também está em nossas mãos, porque Ele nos deu o livre-arbítrio, nos deu as leis divinas, Ele nos deu o caminho, Ele espera que nós possamos agir a favor da melhoria desse caminho, né? Então, tudo está em nossas mãos e nós precisamos criar um escudo na nossa vida para a nossa transformação, para a nossa proteção. Que escudo é esse? É a prática do bem, onde todos os lugares onde pudermos fazer alguma coisa de útil para alguém, das pequenininhas às grandes, todas têm valor. Quando? O tempo todo. Por quê? Porque não conhecemos nossas falhas do passado, não sabemos onde que a gente precisa aprimorar. Então, a forma mais correta é fazermos tudo de bom que tiver ao nosso alcance, porque aí nós vamos acertar mais do que errar. E aí nós podemos evoluir, pelo menos pela boa vontade que mostramos. E para que fazemos isso? Para termos um futuro melhor. Então, ter tudo em nossas mãos não pode ser visto como um peso, porque quando a gente fala, nós temos o livre-arbítrio, se estamos passando por uma dificuldade, é porque essa dificuldade é em decorrência das nossas falhas, tudo se torna um pouco pesado. Mas esse peso nós só vamos sentir se nós não olharmos a situação com a resignação que estamos comentando aqui hoje. Porque se eu olho buscando o melhor, eu vou perceber que eu tenho onde melhorar e onde modificar aquilo para mim e para os outros. Então, se eu tenho como agir para modificar a minha história, para modificar a minha conduta, para que eu possa ser melhor para o mundo, para a humanidade, então Deus está me dando um presente de renovação. Tem uma frase, né, que Chico falou, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Gente, eu tenho aqui também a fonte do nosso trabalho, mas eu queria aqui nessa flor que eu coloquei no final para agradecer a vocês a oportunidade. Essa flor também é um exemplo de resignação, porque vocês estão vendo aqui um solo bem seco, arenoso mesmo. E essa florzinha linda, maravilhosa, nasceu nesse lugar. Então, ela aproveitou dali, do que tinha naquele solo, que eu particularmente não sei dizer, né, como que funciona isso, mas se transformou nessa coisa linda aos nossos olhos. E que também é um exemplo de resiliência, né, de resiliência para nós. Tá? Seria isso. Eu agradeço a vocês a oportunidade e estou à disposição para qualquer pergunta que vocês queiram fazer. Muito legal. Interessante, né? Parece que a gente assimila sempre a resiliência ao sofrimento, né? E não precisa ser assim, né? O que você tem a dizer sobre isso? Tenho a dizer que o sofrimento ele é opcional, não é isso? Ele chega para nós, a gente não tem, às vezes, escolha em relação aos acontecimentos, mas nós temos aquele primeiro momento em que tudo é difícil, e que eu acho que a gente tem que se permitir
sentir a dificuldade num primeiro momento e chorar e sofrer e tal, mas aquele é um período pequeno, né? Dali para frente é sacudir a poeira e pensar o que eu tenho que fazer de agora para frente. Qual que é o meu papel nessa história? Como que eu tenho que fazer para melhorar essa situação? Então, o sofrimento, ele existe, ele é pesado, né? Mas o peso que eu dou para ele... Eu vou usar até uma frase de um psicólogo amigo nosso, que ele fala que as emoções, elas duram dentro de nós 90 segundos, é o tempo real que ela funciona no nosso cérebro. Depois disso, é o que eu alimento essa emoção é que serve para ela continuar. Então, se eu alimentar uma coisa negativa, vai ficar negativo. Se eu alimentar alguma coisa positiva, aquilo vai ficar positivo. Ou se eu der a importância dos 90 segundos, também aquilo vai passar. Então, sofrimento, nós todos sabemos que ele está aí e faz parte da nossa evolução. Ele é inerente à nossa encarnação. Não tem como. Nós temos como olhar para o lado bom de cada coisa e aliviar o peso dele. Buscando Deus, né? Prece, muita prece, reforma íntima. Com certeza. Se a gente for pensar em questão de construção do indivíduo, a gente a todo tempo é colocado em prova de alguma coisa. Então, quando você faz uma opção de profissão, quando você faz uma opção de melhorar a questão do seu ambiente, então, em tudo que você mexe, ele vai causar um desconforto para depois ter o bem-estar e a satisfação, né? Então, a resiliência realmente não significa que a gente está especificamente envolvido numa desgraceira, uma dificuldade imensa e tudo mais, né? Porque a nossa construção, ela parte do princípio de tirar do conforto, causar um desconforto, para depois ficar bom. E aí a gente vai e mexe com outra coisa. Não sei se estou errada. Não, acho que está certo sim. E esse desconforto... Como que é seu nome? Marta. Marta, então, Marta. Esse desconforto... Não, Martinha, não tá. Esse desconforto, eu acho que ele vem justamente para dar aquela sacudida na gente e para nós respondermos, evoluímos, melhoramos, sabemos lidar com a situação ou ainda estamos lá atrás, sabe? Eu acho que ali a prova mesmo. E quando você falou, né, de profissão, de escolhas que a gente faz no dia a dia, o ser humano ele tem muita dificuldade em voltar atrás, falar, eu errei, não era isso que eu queria, vou começar de novo, né? Às vezes a gente tem essa dificuldade de fazer isso, mas isso também não é um tipo de resiliência? Não era isso que eu estava pensando, eu quero fazer diferente, então eu vou reconstruir a minha história aqui. Bom, nós vamos esbarrar, claro, né? Em dificuldades materiais, em outras questões, mas às vezes a coragem que a pessoa tem de ser ela mesma, de buscar aquilo que mostra o seu interior, né? Nós falamos demais hoje aqui em busca, eu usei essa palavra demais, acho que vocês devem ter percebido isso, e não foi à toa, não. Buscar o quê? Buscar a paz, buscar a essência de cada um de nós, né? Para que a gente possa, através dessa essência, conhecendo a gente mesmo, olhando no espelho, falar, eu quero isso, eu não quero aquilo, e aquilo dessa forma pode ser até mais simples aos olhos dos outros, mas me traz paz, me traz felicidade, então é isso que eu quero, se eu não estou prejudicando ninguém, né? E a resiliência, ela trabalha junto com a gente também a questão do limite, porque se eu faço tudo que eu quero, né, seja do ponto positivo ou negativo, eu não tenho limite, nem comigo, nem com as outras pessoas. E o sofrimento, ele vem para nos ensinar o limite, até onde eu vou, até onde eu estou prejudicando alguém, até onde eu estou prejudicando a mim mesmo. Então, na hora que eu aprendo a olhar o lado melhor e contenho aquela emoção mais pesada do sofrimento, isso também é uma forma de resiliência. E um exemplo de resiliência que eu acho que todo mundo concorda, embora eu seja suspeita para falar, é a mãe, né? A mãe muitas vezes abre mão de muita coisa para o filho que faz com que ela sofra.
mas ela faz isso sorrindo, porque ela está vendo o outro feliz, né? Então, às vezes, a gente precisa de sair da gente, enxergar o outro e perceber que quando a gente enxerga o outro e faz a felicidade do outro, a felicidade vem para nós também, né? Olhar um pouco além do nosso espaço e um pouco mais para frente. Não sei se ficou claro. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Ficou claro. Sim? Uhum. Sumiu todo mundo? Acho que pararam para pensar. O pessoal, a gente normalmente fecha a câmera para poder deixar o vídeo mais leve, né? A gente sobe para o Tá. YouTube, entendeu? Entendi. Então a gente abre na hora de falar. Mas a turma está realmente meio caladinha hoje, né? Marcelo chegou por último aí, só observando, né, Marcelo? Ô, pessoal, desculpa o atraso aí, viu? Estava no trabalho agora, mas e recebi uma visita logo em seguida, aí eu acabei atrasando um pouquinho. Mas é bom ver vocês aí, faz tempo que eu não entro aqui, viu? Bom ver vocês aí. Obrigado, professora, pela aula aí. Imagina, eu que agradeço. Mas, o João, deixa eu... O Cacá, às vezes a gente, como você está falando, né? E vai muito da gente buscar o eu interior mesmo, né? Porque às vezes tem pessoas que buscam as causas do seu sofrimento nos outros. Sim. Às vezes se coloca, eu sofro por causa dele. Então, olha, o transtorno é maior ainda, porque ele não percebe que ele está fazendo mal para ele mesmo, né? Com certeza. E foi um ponto muito importante que você levantou. Qual que é seu nome? É Orlando. Orlando, então. Foi um ponto muito importante que você levantou, porque isso é uma fuga, né, que nós fazemos. Ao invés da gente assumir a responsabilidade dos nossos atos, nós sempre achamos alguém ou alguma situação que justifica o nosso comodismo, né? Eu não quero mudar, então a minha vida ficou desse jeito porque o outro fez isso, porque tal situação me travou naquela época. São justificativas que elas, olha só, elas servem para os outros, geralmente elas não servem para nós, porque no nosso inconsciente a gente tem certeza que aquilo foi só da boca para fora, e tem uma coisa mais além aí. Para Deus, isso só significa maturidade em nós. Concorda? Nós estamos jogando fora a oportunidade evolutiva, jogando uma responsabilidade que é nossa no outro e deixando de aproveitar aquela fase. Então, só demonstra, principalmente aos olhos de Deus, uma imaturidade, uma dificuldade em encarar os fatos. Por isso que é muito importante a gente ter sempre um tempo para olharmos para a gente mesmo no espelho, né? Com compaixão, porque também tem pessoas que ficam só se martirizando com tudo que já fizeram na vida. Foi errado, sim, não foi legal aquilo ali, então vou fazer diferente agora, eu vou me perdoar. Se eu precisar de pedir perdão a alguém, eu tenho que ter humildade para pedir, né? E buscar assim o melhor que eu puder em cada situação, porque eu preciso de seguir. Tem gente que fala, eu escuto muito isso, às vezes em reuniões espíritas, e confesso para vocês que me incomoda quando a pessoa vira e fala assim, mas nós somos imperfeitos, ainda falta muito para a gente evoluir. Olha, a gente estava na fila da reencarnação, Deus deixou a gente vir. Então, aqui para onde nós estamos, nós temos os quesitos, nós temos os pré-requisitos, a gente está aqui, senão ele não deixaria, não existe privilégio. Então, aí eu chego aqui e falo assim, eu sou muito imperfeito, eu vou melhorar devagarzinho. Eu vou melhorar devagarzinho, a gente tem que ter essa consciência, mas eu vou melhorar a partir do momento em que eu olho para mim e trabalho em mim a melhoria da minha vida, porque aí eu vou poder oferecer alguma coisa boa para o outro. Concorda, Bruno? Concordo, buscar a minha mudança, né? Isso é importantíssimo. E as oportunidades são colocadas para nós, e temos que buscar sempre melhorar, né? Isso é evolução, né?
Isso, evolução. E toda hora, né? Porque às vezes a gente espera Toda assim, né? Vai ter um evento grande na minha vida e nele eu vou melhorar. Não, eu vou melhorar uma coisinha de um segundo, pequenininho aqui, outro ali, um pouquinho Com de lá, de certeza. cá, né? Toda Não hora. ficar se culpando, né? Porque você não fez. Não, vamos lá, vamos devagarzinho mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Até porque o que não foi feito não tem como voltar para fazer, né? Não nessa vida, né? Então, vamos fazer o que der agora, né? Da Isso, agora para frente, né? com certeza. Obrigado. Imagina. Olha o Gilson aí também. O Gilson está quietinho aí. Boa tarde a todos. Cacá? Boa tarde. Boa tarde. Desculpa, eu tive dificuldade para entrar, entende? Mas eu peguei algo importante nessa sua conversa. Eu entendo de que as dificuldades, o sofrimento em si, é como se fosse uma febre, né? Em que está, olha, alguma coisa não está certa, meu irmão, entende? Você tem que ter cuidado, não é verdade? Entende? Vamos ver um alerta para que a gente possa tirar nesta situação as lições necessárias para que a gente né, consiga, né, transpor essas dificuldades. Então, o problema não é o problema, ou seja, não é o sofrimento em si. Na verdade, é como nós devemos entender esse sofrimento, essas condições. Porque, como espíritas que somos, já temos esse conhecimento de que nada é o acaso, do acaso. Né? Tudo tem uma razão de ser. Então, a gente, baseado nessa proposição, nessa proposta, a gente consegue, né? Difícil sabemos que é, mas há uma rota, né? Uma bússola, né? A nos orientar para que possamos crescer espiritualmente. Se não há o sofrimento, como é que a dificuldade, como é que eu vou testar a minha capacidade? Não é verdade? Então, é mais ou menos isso que eu entendi, né? Mas é isso mesmo. E usando o seu exemplo da febre, olha só, quando a febre está muito alta, muitas vezes o que resolve é um banho frio, não é? Para dar uma baixada na febre. Esfriar a cabeça no momento em que a situação está bem difícil, então vamos comparar aí com o banho frio, é a primeira providência para nós acharmos o fio da meada, né? Para acharmos a solução. Então, se eu colocar na minha cabeça que o sofrimento é maior do que eu e que eu não vou dar conta de resolver, eu não vou resolver mesmo. Se eu lembrar que Deus existe e que Ele nos colocou nessa situação para nós crescermos, nós nos colocamos nessa situação, mas Ele permitiu que a gente voltasse a viver cada situação dessa para nós crescermos, então eu preciso desse banho frio no primeiro momento para conseguir assimilar o meu sofrimento, a minha dificuldade, e então tirar dela a forma melhor de resolver. Eu falo que a gente tira proveito aprendendo com o sofrimento, porque a cada sofrimento a gente fica melhor no dia a dia. Então, às vezes a gente para e fala assim, eu nem imagino como que eu dei conta de passar por aquela fase. Mas aí, depois daquela primeira dificuldade, nós estamos mais aptos a vivermos outras situações. E dentro da própria dificuldade, eu só vou achar o melhor e só vou achar a solução se eu entender que eu estou passando por alguma coisa que eu preciso de passar para evoluir. Porque aí a revolta não vem, né? Ao contrário, vem a solução. Certo, Gilson? Isso aí, bem. Porque nas entrelinhas de todos os problemas existem lições preciosas. Sim, né? Sempre a gente tem que não ficar no todo, né? Sempre buscando, entende? Essas entrelinhas, né? Porque é aquilo que realmente vai nos fornecer os elementos para ultrapassarmos, né? Para a gente vencer esse obstáculo. Obrigado, querida. Imagina. Ude, falta ouvir a sua doce voz. Boa tarde, tudo bem? Doce é por conta da sua bondade. Não, eu estou pensando mesmo. Porque eu penso que nos momentos de sofrimento, a gente olha, ela diz que a gente amadurece, né? Mas a gente olha de outro ângulo
né, o que está à nossa volta. Nesse momento de tanto materialismo, tão intenso, tão assim, encalacrado em nós, né? A gente vê aprender a separar a menina da mulher, né? O menino do homem. E olhar o que realmente vai trazer transtorno, e se aquele transtorno é verdadeiro. Então, na hora que você sai, vê a estrutura do sofrimento e começa a fazer uma avaliação, que no caso é a escada quando a gente sofre, é a escada de pessoas melhores, como foi colocado. Eu estava pensando nisso. É difícil, mas no momento em que estamos, nessa terra em que habitamos, eu acho que o caminho é o do sofrimento mesmo. Nós vamos aprender carpindo, né? No sentido literário da expressão, para que possamos nos tornar pessoas melhores. Como que é seu nome? Udi. Udi, então, pensa aqui, por exemplo, quando a gente realmente, né, a gente precisa de tirar o que é transtorno, do que pode ser resolvido, e com isso nós só conseguimos fazer isso de forma melhor se nós tivermos calma, se nós tivermos aceitação, porque resiliência é aceitação, né? A resignação já é um tipo de aceitação, mas é uma aceitação mas sem ação. A resiliência é a aceitação depois o exemplo lá do vídeo, né? Depois que a mãe constatou que o menino não ia ter mais tempo de vida, ela buscou uma alegria para ele. O chefe dos bombeiros fez o melhor que ele podia. Então, ele tentou fazer ali um final melhor, porque o final ele viria de qualquer forma, né? Então, eu vou fazer o melhor que eu puder, igual quando a gente entra num avião, de novo falando do avião. Eu posso morrer de medo de uma viagem de avião, mas no momento que eu entrei dentro dele, eu não posso fazer mais nada. Então, eu só vou poder saber o que aconteceu quando eu chegar no destino. Então, o que acontece? Existem situações que elas estão na nossa mão, existem situações que não, mas o fato de eu revoltar ou de eu aumentar dentro de mim a proporção daquilo, não me favorece em nada, entendeu? Por isso que é preciso da gente ter aceitação, porque existem coisas que eu posso fazer, existem coisas que eu não posso fazer, eu preciso perceber qual que é a diferença entre elas, né? A oração da serenidade, e a gente precisa também de ter atitude naquilo que depende de nós. E muitas vezes é uma coisa pequena, assim, mas que vai fazer toda a diferença. Então, o sofrimento está aí, ele existe. Nós estamos aí numa fase, inclusive, muito difícil para todo mundo, atual, né? Mas é preciso da gente perceber que é uma experiência para a nossa evolução, que no momento da nossa encarnação, todos nós sabíamos, fomos avisados do que a gente ia passar, embora a gente não lembre. Né? Todos nós fomos munidos, vamos dizer assim, de equipamentos para chegarmos aqui e enfrentarmos cada situação que a gente passa. E fala, mas fulano está sofrendo muito. É porque, de alguma forma, aquilo vai ser útil na caminhada dele. Agora, os equipamentos que eu trago, eu vou usá-los ou não, dependendo da minha vontade, do meu livre-arbítrio. Então, ou eu vou buscar uma solução melhor, sendo mais resiliente, ou eu vou complicar aquilo e aumentar ainda mais se eu for mais para o lado da descrença, da revolta, do pessimismo. Você concorda? Entende? Professora Cacá? Professora? Nossa Senhora. Ah, não, sou professora, não. Uma aula, né? É uma aula, né? Eu estava lembrando aqui, falando... Primeiro que o tema, apesar de eu ter entrado um pouquinho atrasado, me chamou tanta atenção que eu fiquei pensando, pena que eu não consegui ver, mas a gente vai conseguir ver de novo depois, né? Sim. Então, e a resiliência me lembrou um livro, que é bem famoso o livro, e podia ser chamado também Os Resilientes, né? Que é aquele Os Miseráveis do Victor Hugo. Eu já contei aqui, outras vezes aqui, para os amigos, e justamente conta a história do homem que foi resiliente em 2 fases da vida dele. Antes da fé e depois da fé, né? Quando ele não tinha fé, ele foi resiliente para sobreviver, mas ele adquiriu muita mágoa. Mas depois que ele adquiriu fé,
ele se tornou resiliente justamente por ter encontrado o amor, né? Então, é interessante que a gente pode se tornar resiliente, mas acumular muita mágoa se a gente não sabe lidar com as dores, né? Mas depois que encontra a fé, a esperança, né, a gente pode se tornar mais forte, inclusive até mais forte, né? E essa história dos miseráveis conta justamente a história desse homem que foi forte antes, né, da fé, né, mas adquiriu muita mágoa, mas também se tornou muito mais forte depois que encontrou a fé e o amor, né? E aí se tornou realmente um aço, né? Um homem de aço. Com certeza, né, Marcelo? Olha bem, quando a gente tem fé, tem também o exemplo aí de Paulo, né? Tudo que Paulo passou no final e tudo, com a mudança da vida dele, né? E também é um exemplo incrível. E pensa, se eu começo a perceber que eu não sou vítima de situação nenhuma, que as coisas acontecem comigo porque, de alguma forma, eu tinha que passar por aquilo. Haja vista aquelas situações de tragédia, né? Às vezes, vamos usar lá aqueles exemplos de Brumadinho, a pessoa que não foi trabalhar no dia da tragédia, quer dizer, não era para ele passar por aquilo, mas teve o outro que tinha que passar, né? Aí a gente olha e fala, nossa, mas que dificuldade que quem estava vivendo aquilo passou. Nós não estamos dizendo que eles mereciam, não é isso. Nós dizemos que Deus coloca as situações no lugar certo, na hora certa, e que a gente, às vezes, tem dificuldade, sim, de aceitar. É humano isso, é nosso, né? Essa assimilação, ela é difícil, mas não existe nada que a gente possa fazer e diante de algumas situações. Vocês vão me dar licença, eu vou contar um exemplo meu de família. Eu tive um irmão, meu irmão mais velho, que ele teve esclerose lateral amiotrófica. Eu não sei se alguém de vocês conhece o que acontece. A pessoa vai perdendo os movimentos, né? E ele, por acaso, ele caiu, quebrou o pé. Depois que ele tirou o gesso, ele ficou com dificuldade para andar e nós achávamos que aquilo era por causa do pé quebrado. Mas ele foi perdendo movimento nas pernas, nos braços. Final de 2 anos e meio, a única coisa no corpo dele que mexia eram os olhos. Então, e ele completamente lúcido. 6 filhos, a esposa, gente, né? Porque é uma diferença grande de idade. Faleceu já tem 20 e tantos anos, de mim para ele a diferença é muito grande. Nós somos 10 irmãos. E o que acontece? Ele ficou 2 anos e meio naquela situação. E a única coisa no corpo dele que mexia no final era o olho. Ele era extremamente dinâmico, né, fora dessa situação. E ele sorria o tempo inteiro, apesar de, sabe, nós nunca vimos ele reclamando de nada enquanto ele pôde reclamar, e nem quando ele chegou nessa situação, tudo que ele fazia era sorrir. Ele está bom assim? Uma piscada. Não está bom, não? 2 piscadas. Só sorria. E eu te pergunto, como existe pessoa que é capaz de chegar numa situação dessa e ter essa aceitação toda? E tem outros que não aceitam. Então, nós vamos falar assim, são todos filhos de Deus? São. Só que uns já viveram mais, já aprenderam mais em outras encarnações, outros aprenderam menos. Mas nós estamos numa escola. Então, a gente precisa de tentar tirar o melhor proveito dessa escola. E claro que nós vamos sofrer, e claro que nós sofremos o dia inteiro, todo dia, sempre tem alguma coisa, mas sempre tem um ladinho bom também. Já viu que tem hora que a gente fica assim, irritado com as coisas, começa a xingar, aí você faz uma brincadeira, aquela energia muda. Acabou. Aí daqui a pouquinho já aparece a solução daquele problema. Mas se eu continuar irritado, eu vou discutir, eu vou brigar, eu vou criar uma animosidade maior, aquilo ali que era uma coisinha pequenininha vira um problema imenso. Então, né, eu acho que vai da pessoa, mas é preciso a gente saber que tem exemplos de quem consiga. Então, a gente precisa de mirar nos bons exemplos para a gente melhorar. Concorda? Obrigado, professor. Imagina. E tem um lado outro também aí, né? Eu falei daquela hora que eu coloquei da culpa, né? De colocar nos outros. E principalmente no lado, na parte espiritual, colocar que é um espírito que está ali obsediando, que está causando toda aquela dor. Olha só, a gente tem que refletir mesmo, né, Cacá? Não entendi, desculpa. Não, porque às vezes a gente também
coloca a culpa na espiritualidade, que o sofrimento é causado pela espiritualidade. Então, a gente tem que buscar mesmo, dentro de cada um, né, essa força interior que nós temos, né, de buscar, que às vezes está dentro de nós, a mudança de ação, pequena que seja, ela vai nos causar coisas boas, vai trazer para o lado bom da coisa. Oi, vai falar. A gente costuma querer terceirizar os nossos problemas, né? Entendo que a responsabilidade é individual. Se existe alguém que está nos interferindo, é porque nós estamos permitindo, né? Isso, a questão da obsessão, né? A questão da obsessão. A obsessão ela vem ou por falhas passadas ou por falta de vigilância, né? Então, aí acaba que a gente sempre tem uma responsabilidadezinha em tudo o que acontece. Não tem como ficar... não, eu não tenho nada com isso, isso só chegou e aconteceu. Não, porque a gente cooperou, né? De alguma forma, nem que seja por distração, mas a gente acaba cooperando com aquilo, né? Tem situações também, né? A gente busca estar longe da resiliência. Quando a gente, pela própria palavra, fala-se preocupa, né? A gente criando mitos, imaginando situações que podem acontecer, que podem estar ruins, e podem dar errado sem vivenciá-las, né? Por isso se chama realmente preocupação. A gente se ocupa previamente, a gente nem sabe se vai acontecer, né? Sofre por antecipação, né, meu amigo? Sem necessidade. E normalmente sem necessidade. Normalmente nem acontece nada daquilo, né? Pois é, e nem acontece, exatamente. A pessoa ser precavida, cuidar do futuro, cuidar de alguma coisa, é um ponto. Agora, ser preocupado é jogar a sala de fora, né? Exatamente. Olá, boa tarde. Boa tarde. Olá, eu ouvi todos os comentários, ouvi a palestra. Olá, tudo bom? E eu estava lembrando, assim, me veio à mente, né, um caso também na família, e a pessoa tinha o controle exatamente de tudo, uma pessoa muito controladora, sistemática, e quando a vida teve algumas situações em que ela saiu que ela não tinha o controle daquilo, que ela era coisas que ela não conseguia, que não era, né, da parte dela decidir, e assim a pessoa sofreu demais. E hoje ela consegue respirar um pouco mais e entender e aceitar, né, que algumas coisas ela não consegue controlar, não depende dela, mas foi muito difícil para a pessoa, foi muito difícil, foi anos de terapia, aquele sistema de não aceitação da mudança, né? Eu sou assim, eu vou ser sempre assim, não vou mudar. Mas hoje ela está um pouco melhor, mas nós vivenciamos isso na família e é uma situação assim muito triste, porque somente a pessoa que pode, como fala, ter o poder, né, de acalmar diante da aflição. Aí me veio ela à mente, né, que cada um reage de uma forma, e o bom seria a gente sempre reagir da melhor maneira, mas nem sempre, às vezes, a gente consegue, né? Nem sempre. Na maioria das vezes não consegue, né? Que é um trabalho de transformação. Agora, quando a pessoa é muito resistente, e às vezes a gente não consegue ter ali
interferência, uma ascensão de forma que possa acalmar a situação, né, diante do que ela vive. Às vezes um problema de saúde difícil, mas a pessoa não aceita, né? Eu tenho um caso assim também na família. E minha família é imensa, então na minha família tem todos os casos que você puder imaginar, né? Mas o que acontece? Resta para a gente rezar para essas pessoas. Não tem mais o que fazer, né? O diálogo, às vezes, ele não consegue seguir porque a revolta corta, né? Mas a oração chega. A oração sempre chega, né? A oração sempre chega. E aí, pessoal? Vai chegando no nosso final da aula. Gostaria de saber se alguém tem mais uma ponderação aí, uma pergunta. Cacá, Oi. agora eu fico observando, minha querida, o seguinte: se não fosse a doutrina espírita, né, com seus conceitos, como teríamos, né, condições de poder entender todo esse complexo, né, não é verdade? Quer dizer, a beleza, sabe, dos conceitos que a doutrina espírita nos traz, por isso que ela é consoladora, realmente, né? Ela nos dá luz, nos dá assim uma bússola, né? Nos dá um horizonte, né? Fantástico, mas fantástico mesmo, entende? Que a gente vê todos esses obstáculos, todas essas confusões, entre aspas, né? Mas sabemos que amanhã nos espera radioso, né? É uma esperança, por isso que é consoladora, né? Graças ao Pai. Então, ter essa oportunidade, né? Saber que ela continua, né? Que a vida continua, saber que a gente tem essa possibilidade de modificação do nosso interior, isso é transformador, né? Isso traz para a gente muita resignação, resiliência mesmo, a gente saber que tem como alterar alguma coisa. Se eu não puder alterar tudo, pelo menos com a prece eu posso arrefecer, acalmar o meu coração e o coração do outro, né? Ter esse conhecimento da razão dos nossos sofrimentos, saber que nós plantamos, né? Que agora a gente precisa de mudar essa plantação para ter uma colheita diferente, e que essa transformação ela precisa de ser feita com muita seriedade, mas com muito amor também, né? Com muito cuidado com as nossas fraquezas e com muita vigilância, para que a gente possa realmente evoluir e ajudar os que estão ao nosso redor a evoluir. Tem um texto, eu vou ver se eu acho ele aqui, que fala que a gente... Eu vi isso ontem, vou ver se eu acho aqui, que ele fala que a gente evolui ajudando a evoluir. É de Emmanuel? Eu vou achar aqui. Ele fala o seguinte, eu estou com uma parte dele aqui, eu não estou com ele todo, não, mas... Aqui, ó, recebe a aflição e a dificuldade, aliviando as aflições e as dificuldades alheias. Pede auxílio auxiliando. Roga o socorro do céu, socorrendo aos que te rodeiam na terra. Porque entre o berço e o túmulo, desfruta simplesmente de um dia curto no tempo limitado, dentro da vida imperecível, baseada na justiça perfeita e no amor sem fim. É de Emmanuel. Oi. Eu me lembro que do Haroldo Dutra, dando uma palestra dele, que ele falou que Deus olha para cada um de nós com nossos próprios olhos, pelos nossos próprios olhos. Ele age de acordo com a nossa necessidade, aquilo que desejamos, né? Ele não olha pelos olhos dele, pelos olhos do individual de cada um, né? Que é a proporção que a gente se interessa de alguma coisa, né? Ele está observando, né? Está auxiliando mediante a capacidade, né? De desejo de cada um. Tudo isso por um respeito imenso que ele tem à nossa capacidade evolutiva, né? Porque se for tratar de uma outra forma, a gente não tem condição de seguir. Então, é um olhar individual de acordo com a possibilidade de cada um.
É o livre-arbítrio, né, de cada um, que nós temos, adquirimos racionalidade, razão, e obtemos o livre-arbítrio, né? E cabe a nós, na verdade, endereçar, caminhar de acordo com as nossas necessidades e o que nós desejamos. Somos nossos grandes arquitetos, não? Sim. Não é Deus que arquiteta, nós que fazemos a nossa própria cama para dormir, né? Não é? E ainda, na maioria das vezes, cuidamos mal do corpo físico que ele deu para a gente cuidar, né, do nosso futuro. Fazemos coisas que não devemos de todas as formas e nos prejudicamos, quando, na verdade, a gente tem todas as chances de evoluir. E assim, com esse comentário aí, da conversa tua com o tio Gilson, a gente vai chegando ao final dessa aula, bacana pra caramba. Cacá, muito obrigado mesmo por essa aula maravilhosa aí. Imagina. E eu que agradeço. Espero que o pessoal também tenha gostado. Foi muito boa mesmo. Nossa, foi joinha. Isso aí, eu pessoal. agradeço a todos vocês, viu? Agradeço essa oportunidade, que a gente possa sempre procurar ser instrumento de paz. E agradeço ao João, que me convidou, a todos vocês, essa oportunidade. Tá? Obrigado. Isso aí, pessoal. Próxima semana, no mesmo horário, às 2 horas, temosestudo.com. Tudo bem. Obrigado. Boa tarde a todos, mais uma vez, obrigado. Maravilhoso. Obrigado a vocês. A gente